eu quero falar sobre um pouquinho das dicas de preparação para que você esteja pronto na hora da entrevista técnica de engenheiro na Alemanha. Ou seja, você passou da primeira entrevista, que normalmente não é técnica, ela é mais relacionada a soft skills, a RH, a ver se você está alinhado com a empresa, se a empresa está alinhada com o que você quer, e depois vai para a próxima, e daí fica um pouco mais detalhado e profundo em relação a isso. E daí entra um pouquinho na parte técnica, como normalmente, né? Mas pode acontecer de ser na terceira entrevista, e em pouquíssimos casos não tem nada técnico. Pouquíssimos casos. E é óbvio que tudo que eu passei é relacionado a algo técnico, né? Mas ela toma direções diferentes, dependendo do tipo de pergunta, né? Que o recrutador, que o manager, que o responsável pela vaga fará a você, tá bem? Show! Então, dica de preparação para quem está no período de aplicação ou vai ter uma entrevista técnica aí, ou possível entrevista técnica com os recrutadores, managers, né, ou talvez um profissional sênior de engenharia, né, na Alemanha. Primeiro, pergunte por e-mail se você precisa se preparar para algo específico. Sim, seja simples, direto e pergunte. Por exemplo, na hora que você for ser convidado ou você ter sido convidado para a segunda etapa, né? Você passou a primeira, não teve pergunta técnica, foi para a segunda, né? Você vê ali que tem um engenheiro sênior, que tem um manager, opa, então vai ser um pouquinho mais detalhado. Então você se prepara, agradecendo a oportunidade, né? E pergunta, depois de agradecer a oportunidade da segunda entrevista ou da terceira, eu gostaria de saber se eu preciso me preparar ou se existe algum tópico que eu possa me preparar para, né, para estar mais, vamos dizer assim, confiante ou mais pronto para a entrevista, né? É óbvio que dá para formular melhor. Agora não está vendo na minha cabeça o que normalmente eu formulo, mas independente disso, é assim, é você ser sincero no sentido de, olha, né, tendo visto que agora é a segunda etapa, talvez podemos ir um pouquinho mais técnico, então, existe algum tópico específico ou algo que eu possa fazer para me preparar para que a gente tenha uma conversa, né, mais produtiva, né, que eu esteja mais tranquilo, mais confiante? Ser sincero, porque isso mostra que você quer se preparar, você quer trazer o melhor que você tem, entendeu? E na maioria das vezes eles falam, olha, não, vai ser relacionado a isso, ou vai ser relacionado basicamente às responsabilidades da vaga, então você sabe que não vai fugir muito. E óbvio, se vier algum tópico específico, melhor ainda, mas normalmente vem isso, ou não vai ter nada, não precisa se preparar, ou vamos falar sobre a sua experiência e sobre a responsabilidade relacionada à vaga que você está se aplicando. Ou seja, estuda a vaga e estuda o que você teve na tua carreira, né? Porque é isso que você vai ter que falar. E ninguém melhor do que você mesmo para falar da tua carreira, da tua vida. Então, é só se preparar, é só revisar. E isso parece simples. Só que, se você não faz isso, chega na hora, você se embanana, você não consegue lembrar, você não coloca da maneira legal, sua narrativa fica horrível e simplesmente você não entrega o profissional excelente e a oportunidade que eles vão ter de te contratar, de te dar a oportunidade, né, dessa vaga de engenheiro na Alemanha. Então, se prepare com toda certeza, beleza? Pergunta por e-mail o que, ou se vai ter algo e o que você pode fazer para se preparar, tá bem? Um segundo tópico aqui relacionado à preparação para engenheiros que vão ter uma entrevista técnica na Alemanha é basicamente você revisar todos os tópicos técnicos que você colocou na aplicação, ou seja, no currículo, na carta de intenção, tudo, certificados, tudo que você mostrou para eles, que tem a ver com a parte técnica, né? Porque estamos falando de pergunta técnica. Tudo que você mostrou para eles, que você apresentou a eles na aplicação, você precisa dominar. Ou seja, se você tem conhecimento avançado em algo, você precisa dominar algo avançado. Se é básico, dominar algo básico, tá bem? E como eu falei, é óbvio que você pode
não lembrar de algo durante a entrevista. Só que você precisa saber o caminho para encontrar isso. Você precisa mostrar que você sabe como encontrar a resposta. Se você não tem ela na hora, tá tudo bem. Várias vezes no trabalho eu ia lá pro livro para lembrar, cara, qual que é aquela fórmula mesmo? Por quê? Porque eu não vou lembrar a fórmula. Até porque nem precisa. Né? Na universidade, você tinha que lembrar a fórmula às vezes. Só que no dia a dia não precisa. Então, eu sabia que eu preciso, nessa fórmula, eu preciso do quê? Eu preciso da dimensão, disso, daquilo. Só que qual que é a forma? Não lembro. Então deixa eu pegar, eu tenho certeza. Entendeu? Então é isso que você precisa mostrar, precisa se preparar e tá pronto para, né, se vir a possibilidade de qualquer tópico que está no teu currículo ou na tua carta de intenção, né, ser perguntado, ser indagado, você ter confiança e tranquilidade e ter uma narrativa muito boa para cada situação. Beleza? Show. Por último aqui, mas não menos importante, é a sua prática, ou seja, você precisa praticar e praticar as suas respostas. Primeiro, você perguntou se existe a possibilidade de perguntas técnicas, quais são os temas. Beleza. Normalmente vai gerar em torno do que tem serão as suas responsabilidades na vaga que você está explicando e ou o que você tem de base técnica no teu currículo, na tua aplicação. Então, você revisou esses tópicos, né? Você fez um apanhado de ideias, de histórias, de situações, colocou numa narrativa, cada situação numa narrativa, agora é prática. Você tem que realmente praticar. É falar com o espelho, né? Falar sozinho, é gravar, é explicar para alguém. Não precisa ser um manager, pode ser um amigo, pode ser a namorada, namorado, pode ser a mãe, o pai, pode ser qualquer pessoa que você tenha que explicar. E o mais legal é se ela não for na área, porque daí você realmente tem que explicar da maneira mais... você tem que trabalhar com a tua comunicação. O público que está recebendo essa informação é um público leigo, né? No caso, quando você está explicando para alguém que não é engenheiro. E daí você tem que explicar da maneira mais simples ou mais detalhada, ou com palavras menos rebuscadas, ou explicar, né, na hora que você for utilizar alguma coisa. Se eu for falar broca, a pessoa não vai entender. Mas se eu falar a ferramenta que faz o furo, né, que se chama broca, já melhora. Entendeu? Então essas coisas. A prática faz a perfeição aí. Nem a perfeição, a excelência, no sentido de que você não vai falar exatamente o que você treinou, você vai seguir esse mesmo caminho. Né? Você já vai ter... É como se você tivesse uma mata, né? E a primeira vez que você praticou, você abriu a mata um pouquinho. Segunda vez, você abriu de novo. Terceira vez, vai ficar automático. Então você já vai meio que saber, né? Guiando pelos traços, né? Pelas palavras-chave que você utilizar. E vai ter uma noção melhor. Vai soar muito bem a sua narrativa quando você preparar antes e treiná-la. Beleza? Olha, vou te falar. Esses tópicos falados aqui, esses tipos de questões técnicas e esse apanhado aqui de preparação vai fazer você se destacar em relação aos outros profissionais. Normalmente nós somos confiantes, né, cara? Sei lá, enfim, eu manjo, isso aqui eu sei, mas não adianta. Se você não se preparar, se você não tiver extremamente, como dizer, não só preparado, mas extremamente focado nesse processo, que é um processo mais trabalhoso, né, de aplicação e de foco, né, na preparação, nas respostas, na narrativa. Se você não tiver foco nisso, você se perde. Você se perdeu, é meio que jogo de sorte. Talvez você se perca e consiga se recuperar, talvez se perca e fique algo feio, fique algo realmente desconfortável, de você não saber nem, tipo, ai, caraca, o que eu vou falar, ou, enfim, não foi uma boa história, eu vou pra próxima. É óbvio que pode acontecer esse tipo de coisa, você não deve se lamentar por isso, mas trabalhar para que não aconteça. Então, é esse trabalho que eu tô falando, né? Para resumir aqui, preparação, pesquisa, trabalhar na sua narrativa e treinar. É isso. Preparação, pesquisa, trabalhar na narrativa e treinar. Esse é o ciclo para você estar muito, muito bem preparado para a entrevista técnica de engenheiro na Alemanha.